Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Muito bom estarmos juntos. Nossa primeira celebração de hoje. Se você está aqui pela primeira vez, que essa casa possa se tornar um lar para você. Amém? A comunidade, ela não é um lugar para você frequentar. Frequentar, você frequenta cinema, clube, mercado, açougue. A comunidade é um lugar para você pertencer. Então, a nossa ideia é que, de fato, Deus possa tocar a sua vida hoje de maneira profunda. E se você nos visita aqui, se está com alguém, eu queria que você pudesse, de fato, receber uma palavra do Espírito para a sua vida. Amém? Com certeza, você, se visita, já deve ter recebido aí um formulário. Nós queremos orar por você. Então, se você recebeu esse formulário, porque está nos visitando, preencha, coloque o seu nome, seu motivo de oração. Nós temos uma equipe de intercessores na igreja, nós oramos aqui todas as semanas e nós colocamos os pedidos e as necessidades das pessoas debaixo daquilo que Deus está fazendo. Então, quem nos visita hoje pela primeira vez? Levanta a mão assim. Quem não recebeu o formulário ainda, um mimo que tem aí? Quem ainda não recebeu? Se os obreiros puderem nos ajudar, temos um casal aqui na frente, outras pessoas ali. Que Deus possa te abençoar, tá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito bom. Eu quero falar com você hoje sobre olhos abertos. Você pode repetir comigo? Olhos abertos? É isso aí. Nem sempre os nossos olhos estão abertos, né? É como aquele motorista que, cansado da viagem, retornando para casa, às vezes ele está segurando no volante, os olhos estão abertos, mas ele não está enxergando mais nada, ele já está dormindo. Às vezes nós caminhamos assim, nós temos os nossos olhos aparentemente abertos, mas estamos impedidos de enxergar. E eu quero falar um pouquinho com você sobre isso hoje, porque eu acredito que Deus deseja derramar algumas escamas, derrubar algumas escamas que estão nos nossos olhos. Se você conhece um pouco de Bíblia, se você entende um pouquinho da palavra de Deus, você vai perceber que quando Paulo passa pela experiência da conversão em Atos capítulo 9, Paulo ele fica com algumas escamas nos olhos. Então Deus manda que ele vá até a casa de Ananias, que era um grande homem de Deus, e Ananias então ora pela vida de Paulo e as escamas dos seus olhos caem. Então é nesse momento que Paulo pode entender o evangelho de fato, de verdade, da maneira mais profunda que ele pôde viver. Eu queria abordar alguns aspectos com você hoje, a respeito desse momento na sua e na minha vida. Sabe, querido, querida, você, se olhar para os evangelhos, principalmente onde o ministério de Jesus público, ele perdurou por 3 anos e meio ali, com os seus discípulos, você vai começar a perceber muitas coisas e aspectos da nossa vida cotidiana que Deus já deixou um caminho e uma direção para nós. Ou seja, em outras palavras, nós poderíamos errar muito menos e sofrer muito menos se nós olhássemos para o Evangelho de Jesus Cristo. A minha ideia com você hoje, para que esses olhos nossos sejam abertos, é apresentar Jesus para você de fato e de verdade. Não existe outra maneira de você, de fato, ter aquilo que Deus espera sem você ter um encontro real e pessoal com Jesus. É por isso que nós estamos aqui. A cada encontro, a cada momento, a Bíblia chega a nos dizer em 1 Coríntios que de glória em glória nós somos transformados. Por que de glória em glória? A cada momento que você tem contato com as coisas de Deus, com a vontade de Deus, você é impactado pela presença de Deus. E o que pode mudar a sua e a minha vida não são teorias, não são igrejas, não são denominações, não são placas, não é religião. O que pode mudar a sua e a minha vida é o impacto da presença de Deus. Quantos creem nisso? Quando você olha para a Bíblia, em todo o seu decorrer bíblico, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver homens que foram impactados pela presença de Deus. Eu quero falar com vocês numa outra ocasião a respeito dessa presença, porque isso tem falado muito ao meu espírito. Como a presença de Deus, ela nos muda, como ela nos transforma, como ela nos toca. Amém? Hoje eu vou falar com vocês então, João capítulo 9, verso 1 em diante. Eu quero falar a respeito da cura de um cego. Jesus curou muitas pessoas, amados. Não foram poucas, muitas pessoas. O seu ministério foi um ministério recheado de milagres e curas, de intervenções.
E esse é um episódio onde Jesus cura um cego de nascença. Eu quero ler com você, para que depois a gente possa ver alguns aspectos dessa cura. Não só na vida do homem que foi curado, mas também na vida de Jesus. É algo muito importante para mim e para você hoje. Vamos lá? João 9, verso 1, então, diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Diga comigo, voltou vendo. Às vezes somos tocados por Jesus e não voltamos enxergando ainda, sabia? Existe um outro cego que Jesus cura numa outra ocasião, e você pode ler esses textos todos nos evangelhos. Jesus, ele toca um cego e pergunta para ele: o que você está vendo? Ele falou: Senhor, ainda não consigo ver claramente, eu vejo as pessoas, mas como árvores. Elas são assim, árvores para mim, porque eu não consigo discerni-las. O fato de Jesus tocar a minha e a sua vida nem sempre nos dá a questão de enxergar o centro e o propósito real da sua vontade. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos de um segundo toque. Mas existem alguns casos que Deus trabalha de maneira imediata. É a questão daquelas pessoas que, ao passarem pelo processo de encontro com Jesus, que nós chamamos o processo de conversão, existem coisas na vida dessa pessoa que, ato contínuo, elas são transformadas. A pessoa era daquela forma até o momento em que Jesus a alcançou, e a partir daquele momento, ela é outra pessoa. Deus a muda completamente de dentro para fora. Já existem outras pessoas, amados, que quando nós percebemos o trilho, a trajetória da vida cristã delas, você percebe assim: mas não é crente? Mas não é cristão? Porque essa atitude, essa postura não condiz. É muito diferente daquilo que o Evangelho expressa. Por quê, queridos? Existem pessoas que, quando Jesus as toca, mesmo assim, elas têm muita dificuldade com algumas áreas em serem libertas e em enxergar o que Deus espera. Por quê, pastor? Existe uma série de fatores que nós poderíamos falar sobre isso. Mas uma das questões que eu quero trabalhar com você hoje é o aspecto dessa cura em específico. Se você voltar um capítulo antes, se você quiser ler em casa, você vai ver que em João capítulo 8, Jesus está no templo. E no templo Jesus começa a ministrar a respeito de conhecendo a verdade libertaria o homem. E Jesus começa a ministrar a respeito disso, e ele começa a falar coisas muito profundas, a respeito de uma verdadeira vida, uma vez que o Evangelho nos alcança. A Bíblia diz que os religiosos e os fariseus da época, eles ficaram indignados com a mensagem de Jesus, e eles desejam apedrejá-lo. E no capítulo 8, então, encerra no último versículo, dizendo que Jesus, tendo discernido que seria apedrejado por eles, Jesus se esconde e sai do templo sem que ninguém perceba. Ou seja, Jesus não queria confusão. Jesus estava pregando e ministrando a verdade, mas ele não desejava trazer nenhum conflito e nenhuma confusão dentro do templo. Esse não era o propósito de Jesus. Jesus então sai do templo, nós entramos no capítulo 9. E Jesus então, quando está caminhando pelas ruas, a Bíblia diz que esse cego, ele está ali, e Jesus então faz esse milagre. Eu quero falar a respeito de alguns aspectos, e eu quero começar pela vida de Jesus, para que você possa entender se você já é um cristão, se você já é uma cristã, se Jesus de fato já transformou a sua vida de fato, de verdade. Eu quero entender o aspecto primeiro da posição de Jesus em meio às curas que nós vivenciamos. Queridos, Jesus era imparável, imparável. Quantos percebem isso nos evangelhos?
Então, o primeiro aspecto dessa cura, eu quero dizer para você, a respeito de Jesus, eu e você precisamos entender isso. Não pare, não pare. Por todo o ministério de Jesus, amados, nos 4 evangelhos, você vai ver em todo o tempo Jesus entrando e saindo de cidades. Jesus estando nos vilarejos, estando com seus discípulos, estando no meio da multidão, estando em festas como as bodas de Canaã, por exemplo, onde ele transforma o seu primeiro milagre, a água em vinho. Jesus em todo momento está numa movimentação. E isso é muito importante para mim e para você, porque muitos de nós, amados, desejamos aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas, mas nós vivemos uma vida estagnada. Nós não nos movimentamos naquilo que Deus espera. E Jesus em todo o tempo conectado com a vontade do Pai. Jesus às vezes ele ficava incomodado estando num lugar, o Espírito de Deus o levava a outros lugares, dizendo para ele, olha, o que você está fazendo aqui é mais ou menos isso. Você já esteve em alguns lugares que de repente você tem esse sentimento? O que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Será que você não deveria estar em... Às vezes, amados, nós recusamos por conflitos que nós temos, principalmente dentro da nossa própria família. Às vezes as famílias são conflituosas, né? Não sei a sua, né? Minha família é grande e às vezes tem alguns que... Às vezes por conta desses conflitos, amados, nós deixamos de estar em alguns lugares que Deus sempre desejou que nós estivéssemos para que os milagres pudessem acontecer. Existem pessoas lá fora e por conta dos nossos conflitos, essas pessoas às vezes não vivem o sobrenatural e o milagre de Deus, porque nós, uma vez que temos a revelação, estagnamos. Tem a ver com a nossa movimentação naquilo que Deus está fazendo também. Pastor, sou eu quem curo? Não, não é você quem cura. Porque na verdade, o dom da cura é uma dádiva de Deus. Existe um dom, o dom do milagre. Nós precisamos entender que, embora é uma dádiva de Deus que nós recebemos, Deus só pode nos usar se nós estivermos dentro daquilo que Ele tem como propósito. Então Jesus vai andando por todos os vilarejos, queridos, Ele não para, Ele é imparável. A pergunta que eu tenho feito todos os dias para pessoas com quem eu tenho caminhado, por que você para? Por que você parou? Quando Deus, Ele alcançou você, quando o Evangelho de fato alcançou sua vida, eu queria que nós pudéssemos entender isso, não foi uma religião que te alcançou. Às vezes nós nos conectamos na religião, conectamos nas pessoas que nos trouxeram, nas pessoas que nos apresentaram o Evangelho. Às vezes a nossa percepção em relação àquilo que Deus é e está fazendo, nós colocamos mais nas pessoas que nós conectamos do que em Jesus. E nós paramos em algum momento da vida. Se você fizer uma autoavaliação e se você já caminha com Jesus há um bom tempo, você vai perceber que existem muitas áreas da sua vida que hoje você usa a frase mais ou menos assim, ah não pastor, nós vamos amadurecendo, né? E à medida que a gente vai amadurecendo, a gente já não tem mais aquele impulso. Querido, deixa eu dizer para você, quanto mais madura a fruta, mais doce. É isso que acontece. Quanto mais nós amadurecemos a respeito do Evangelho, mais desejo nós temos, mais vontade nós temos, mais alinhados com o propósito nós estamos. O que Deus espera de nós, queridos, é que nós possamos ser pessoas imparáveis no processo de cura para a vida de outros. Pastor, o senhor não vai falar sobre o cego? Vou, mas eu estou falando sobre Jesus, porque Jesus ele tem uma atitude em todo tempo, em todo momento com pessoas para que o milagre possa acontecer. Aí nós vivemos dias dos quais, se nós de fato não estivermos onde Deus espera, nós começamos a nos frustrar. Sabe que a maioria da frustração que existe dentro de cada um de nós não tem a ver com a igreja que você congrega, não tem a ver com as pessoas com quem você se relaciona, não tem a ver com o Evangelho que muitas vezes você diz, olha, mas não pregou da maneira que eu compreendi. Não, sabe com o que tem a ver? Tem a ver com a nossa postura diante daquilo que nós recebemos. Sabe por quê, queridos? A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Eu conheço pessoas que conhecem só isso aqui teologicamente da Bíblia, mas isso aqui que eles conhecem faz deles um gigante. E eu já conheço outras pessoas que estão há 10, 15, 20 anos ouvindo o Evangelho todos os dias, conhecem a Bíblia de cor salteado, de capa a capa, de frente para trás, trás para frente, mas elas nunca se posicionam. Não tem a ver com a quantidade de conhecimento que você tem a ver com aquilo que nós fazemos com aquilo que conhecemos. Jesus, ele veio para libertar, salvar e curar.
E em meio à sua trajetória imparável, ministerialmente dizendo, ele fez tudo quanto Deus havia dito a ele para que ele fizesse. João capítulo 21, verso 25 diz assim: Jesus fez também muitas outras coisas, se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para que livros pudessem ser escritos. Versículo, queridos. João está registrando que Jesus operou tantos outros milagres de pessoas anônimas que nós nem sabemos, tantas outras manifestações da graça e do poder de Deus através de Jesus na terra, que não havia livros o suficiente para registrar tudo. Se eu pegasse um caderno de 5 folhas, o que eu registraria sobre você? Será que essas 5 folhas encheriam? Debaixo da vontade e do poder do Espírito de Deus? Amados, é por isso que eu estou dizendo sobre olhos abertos. Não tem a ver só com a cegueira de uma pessoa que nasceu cega, mas tem a ver com aquilo que às vezes nós não estamos percebendo e enxergando dentro de um plano de salvação, de graça e de favor. Pastor, para que servem as curas se nós vamos morrer um dia? Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Para quê, pastor? Deixa eu dizer para você, os sinais e as maravilhas e os prodígios na Bíblia servem para que aqueles que são incrédulos possam crer que existe um Deus nos céus, que ainda salva, liberta e cura, independente das lutas e das dores que eu e você passamos. Mas os sinais seguirão aqueles que creem, disse o Senhor ao enviar-nos no Ide. Quando ele falou, ide, pregar o evangelho a toda criatura, de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações, Deus está fazendo algo, queridos. Mas nós fomos perdendo a essência, porque nós não temos tido os olhos abertos para aquilo que Deus está fazendo. Quando Jesus está caminhando por uma das ruas da cidade, a mulher do fluxo de sangue toca Jesus. Ela é curada de um fluxo de sangue há 12 anos. Deixa eu dizer para você, depois dessa cura, queridos, todas as pessoas que ouviam a respeito de Jesus, por onde Jesus passava, as pessoas afluíam a ele. Olha, eis o homem, olha, eis o profeta. Eles usavam de todas as formas para falar a respeito de Jesus, mas alguns reconheceram, eis o Filho de Deus, através da revelação que Deus dá pelo Espírito dele a Pedro. Mas as pessoas diziam, olha, existe virtude nesse homem. E muitas pessoas afluíam a ele para que elas pudessem ter uma experiência com Deus, de cura, de milagre e de transformação. Os primeiros olhos que eu acredito que Deus deseja abrir para nós, hoje, são os olhos daqueles que já creram. Porque nós já cremos. Mas como nós temos nos posicionado diante daquilo que nós temos recebido? Pessoas estão afluindo para aquilo que Deus pode fazer através daquilo que você carrega. O que nós carregamos? Por que você parou? Jesus foi imparável, mesmo sendo filho de Deus, queridos. Havia uma consciência em Jesus da sua identidade. Mesmo sendo Deus encarnado, ele poderia ter dito, eu vim só para morrer, eu vou morrer e pronto. Eu não preciso fazer tantas coisas, eu vou morrer e pronto. É isso que eu vim para fazer, salvar aquele que não tinha condição de salvar-se. Eu vim para isso, eu vou subir na cruz e é esse o meu chamado, o meu ministério. Mas não, queridos, mesmo tendo a consciência da trajetória, da vocação e do propósito pelo qual ele veio, ele não parou. Em todo momento ele serviu, ele tocou, ele jejuou, ele orou, ele consagrou, ele amou incondicionalmente, ele lavou os pés. Às vezes nós nem entendemos aquilo que a Bíblia está nos ajudando e nos ensinando. Às vezes falta revelação, os nossos olhos precisam ser abertos. Amados, João capítulo 13 fala que Jesus lava os pés dos seus discípulos com uma bacia e uma toalha, ele enxuga os pés dos seus discípulos. Existe um ato de compaixão, de entrega, de servidão nisso. Nós pregamos e enfatizamos muito isso. Mas eu quero que você entenda algo hoje. Jesus precisa abrir os nossos olhos que estamos diante dele.
Quando Jesus pega uma bacia e lava os pés dos seus discípulos antes dele mesmo ser crucificado, ele estava prestes a ser crucificado. Nós enfatizamos tanto essa questão do servo, sendo Deus, se esvaziou, lavou os pés dos seus discípulos, mas deixa eu dizer para ti algo. A Bíblia diz que Deus jamais aceitou nenhum tipo de sacrifício de holocausto sem que os pés do sacrifício fossem lavados. Os pés de todos os animais que eram colocados na presença de Deus para um sacrifício de holocausto, os pés desses animais precisavam ser lavados antes. Então o sacerdote pegava o sacrifício, lavava os pés do sacrifício e depois oferecia o sacrifício diante de Deus para ser queimado. Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está dizendo: olha, eu estou voltando para junto do Pai, mas eu estou lavando os pés de vocês, porque vocês precisam entender o tamanho do sacrifício que vocês vão enfrentar daqui para frente. Olha para a vida dos apóstolos, queridos. Pedro foi crucificado, diz que não se encontrou e se achava digno de ser crucificado como Jesus, foi crucificado de cabeça para baixo. João termina numa ilha. Tiago, você vai olhando para a vida dos apóstolos e Jesus está dizendo: filho, o que eu estou fazendo agora vocês não estão entendendo, mas no tempo certo vocês entenderão todas as coisas. Hoje eu tenho lavado os vossos pés, porque haverá um dia, eu não estarei mais aqui, o meu Espírito virá sobre vocês, mas vocês vão precisar entender que com os olhos abertos, o sacrifício que o Evangelho nos propõe é muito mais do que uma conta recheada de dinheiro, é muito mais do que uma posição social diante dos homens, é muito mais do que uma estabilidade emocional, é muito mais do que uma estabilidade conjugal, é muito mais do que uma alegria na família. Todas essas coisas, elas nos alcançam, mas Jesus está dizendo: existe um preço. Assim como eu serei crucificado daqui a pouco, vocês também serão sacrificados, porque essa é a vida de um discípulo verdadeiro. Então o Evangelho não tem a ver, queridos, com aquilo que nós simplesmente desejamos resolver nas nossas vidas. Quando Deus abre os nossos olhos, nós entendemos a plenitude da entrega. A pergunta que eu faço para nós, que somos cristãos: como têm estado os teus olhos diante da revelação daquilo que Deus nos dá? Você tem entendido? Jesus era imparável, ele não parou de maneira nenhuma. Mas a Bíblia diz, e eu quero seguir para o segundo ponto com você, agora eu vou falar sobre o cego. A Bíblia diz que Jesus, ao sair do templo escondido, porque ele não queria confusão, então ele coloca os olhos naquele cego. Deixa eu dizer para você, Jesus sempre nos vê primeiro. Quantos acreditam nisso? Às vezes nós achamos que Jesus, que nós o recebemos, que nós o aceitamos, que tem a nossa resposta em relação ao Evangelho. Ela não deixa de ser uma realidade. Mas deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que quando nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, Ele nos alcançou. Ele nos tirou de um lago de lama, e Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. E Ele transformou a nossa vida, nos redimindo, nos regenerando e nos transformando. Amados, aquele cego não tinha condições de enxergar Jesus passando, porque ele era cego de nascença. Então, o que esse texto nos ensina em relação a isso? Jesus, Deus, não se move por aquilo que nós vemos. Isso é muito importante nós entendermos. Aquele homem não via nada, ele não enxergava nada, e mesmo assim Jesus se moveu em direção a ele. Quero dizer para você que veio aqui nessa manhã, seja por visita, seja por convite, se você é da casa, Jesus, Ele tem enxergado todas as áreas da sua vida. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que está acontecendo com você nesses dias, eu não sei quais são as suas maiores lutas, mas eu quero dizer para você, Jesus colocou os olhos em você. Antes mesmo de você clamar, a Bíblia diz, amados, que existem momentos na minha e na sua vida que nós sequer sabemos orar, mas o Espírito Santo de Deus, com gemidos inexprimíveis, Ele intercede por nós. Jesus olhou para você e Ele decidiu tocar você. Quantos se lembram da cura do cego de Bartimeu, filho de Timeu? Bartimeu, deixa eu dizer para você, o cego de Jericó, queridos,
A Bíblia diz que quando Jesus vai curá-lo, ele disse que ele desejava voltar a ver. Significa que um dia na vida ele enxergou. Por alguma situação ele perdeu a visão. Então ele precisava ser curado para voltar a enxergar. No caso desse cego que nós estamos lendo no capítulo 9, esse homem nunca enxergou. A Bíblia diz que ele é cego de nascença, ele já nasceu nessa condição. Quando, lá em Jericó, Bartimeu, ele fica sabendo, olha, Jesus está passando por aqui, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por que ele começa a gritar, queridos? Porque ele já havia enxergado um dia, e ele desejava muito voltar a ver, e aí ele sabe que Jesus está passando por ali, e ele então deseja ardentemente um toque na sua própria vida. Mas esse homem, cego de nascença, queridos, ele nem clama por cura. Você não vê um relato desse homem pedindo para ser curado. Jesus estava passando por ali, mas ele sequer gritou, Jesus, se tu puderes, cura-me também. Jesus, eis-me aqui. Jesus, ele não pede, queridos. Eu quero abordar esse aspecto com você na vida de pessoas que não enxergam. Sabe o que nos impede de pedir as coisas que nós necessitamos para Deus? É a nossa falta de visão. Como esse homem nunca havia enxergado na vida, desde o ventre ele é cego de nascença. Ele não tinha parâmetros para que ele pudesse pedir algo. Então ele está acomodado e ele está entendendo que esse era o seu destino. Existem coisas que você e eu não alcançamos porque nós não estamos enxergando aquilo que Deus tem para nós. Nós não estamos enxergando o que Deus espera de nós. As promessas de Deus reveladas para mim e para você, às vezes, nos são ocultas. E por conta disso nós não pedimos. Pastor, me dá um exemplo assim mais... Eu vou te dar. Existem coisas dentro da sua casa, no seu relacionamento conjugal, na sua paternidade, na sua maternidade, que todas as pessoas que convivem com você, elas enxergam, porque elas estão olhando de fora, mas você não consegue ver. E você não pede para Deus transformar você nessa área, porque você não enxerga que essa área é um problema. Você não consegue ver que essa área é um problema. Como você não enxerga que ela é um problema, para que você vai pedir para que Deus possa te tocar e para que Deus possa te transformar? Você não consegue discernir e entender que é necessário uma transformação na sua vida. Queridos, eu lido com aconselhamentos ao longo desses anos. Sabe quantas famílias estão sendo destruídas? Sabe quantas pessoas estão sendo destruídas porque elas não enxergam que existe uma área da vida delas que precisa de transformação? Essa é a manhã de nós pedirmos para Deus abrir os nossos olhos. Deus precisa abrir os seus olhos. Você precisa desejar isso ardentemente, mais do que qualquer outra coisa na vida. Se nós não entendermos e não reconhecermos, queridos, jamais seremos transformados. Nós temos muita facilidade de enxergar o problema na vida do outro, mas não enxergamos na nossa. Esse homem nunca tinha tido a experiência de enxergar, então ele não está vendo. Talvez você nunca teve a experiência de enxergar que a sua vida espiritual está com um grande problema e está em sérios riscos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus te recolher agora, você tem consciência para onde você vai? Se você não tem essa consciência, você precisa pedir para Deus abrir os seus olhos. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito a respeito da salvação. Não é orgulho, queridos. As pessoas vivem chamando os cristãos de orgulhosos porque eles se autodenominam salvos. Não, nós não nos autodenominamos salvos. A Bíblia é quem diz, o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito a respeito da salvação que nos alcançou. Mas às vezes nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. E não mudamos na essência para cumprir um propósito. Vivemos uma vida dentro da igreja e destruída em casa. Dentro da igreja e destruída no trabalho, destruída nas finanças, destruída nas emoções, destruída na saúde, mas estamos dentro da igreja.
convite de Jesus para mim e para você nessa manhã, uma vez que os nossos olhos são abertos, é para que nós possamos viver a totalidade daquilo que Ele tem para nós, em todos os aspectos da vida. A culpa não está no outro. Talvez seja amanhã de você fazer uma reflexão e perceber se você está enxergando aquilo que Deus está fazendo, porque a pior cegueira que existe para mim e para você é a cegueira espiritual. Caminhando para o fim, queridos, o texto segue. Os discípulos de Jesus dizem para ele: Senhor, mas esse homem é cego desde nascença. Aí eles fazem uma pergunta para Jesus: quem pecou? Ele ou seus pais? É interessante nós entendermos isso, porque pessoas que têm os olhos abertos, elas conseguem compreender todos os âmbitos e aspectos dos acontecimentos. Mas quem está na cegueira sempre procura um culpado. Existem coisas que você está vivendo, querido, que não tem a ver com o pecado que você está cometendo, tem a ver com o pecado original. Existe um pecado na Bíblia chamado de pecado original. Desde a queda de Adão e Eva, toda a raça humana foi corrompida. Existem coisas que eu e você vivenciamos e coisas que nós assistimos todos os dias à nossa volta e às vezes somos até envolvidos por conta do pecado original. Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? E aí Jesus diz: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Mas isso está acontecendo na vida desse homem para que a glória do meu Pai seja manifesta na vida e através da vida dele. Você já parou para perguntar o porquê que você está passando o que você está passando? Será que não tem a ver com a mão de Deus para trabalhar áreas das quais você está vivenciando e outras pessoas que convivem com você precisam dessa manifestação? Por que você luta com o que você está lutando? Será que Deus não tem propósito naquilo que você está vivendo, vivenciando? Pastor, mas Deus tem alegria no nosso sofrimento? Não, eu estou dizendo para você que existe uma origem do pecado original na humanidade. E desde a queda do homem tudo foi corrompido. E o pecado está à porta. E os erros estão à porta, mas nem tudo é pecado, queridos. Existem coisas nas nossas vidas que elas fazem parte simplesmente de nós sermos existentes e humanos. Coisas que nós enfrentamos, oposições que nós enfrentamos, nós sofremos oposições todos os dias, de todas as formas. Às vezes nós levamos as coisas pelo lado pessoal, achamos que o governo, achamos que o patrão, achamos que o cônjuge, achamos que os filhos, achamos que os pais. Ei, deixa eu dizer para ti, não tem a ver com eles. Não tem a ver com eles. Sabe o que eu acho interessante, queridos? Foram os discípulos que fizeram a pergunta para Jesus. Às vezes você está caminhando no meio de pessoas que, dizendo-se cristãs, são as primeiras que querem acusar pecado em você. Eu já vivi com pessoas e convivi com pessoas que, quando a gente ia conversar com elas a respeito de alguma limitação ou fraqueza que nós tínhamos, elas sempre queriam saber onde nós estamos pecando. Ah, mas você está com um problema em tal lugar? Fala, não estou. Ah, mas você não fez tal coisa? Não fiz. Ah, mas não é por conta disso? Não é. Você tem certeza que não tem nada? Não que eu me lembre. Mas de fato você não? Não. Aí a pessoa quer colocar um pecado em você. Os discípulos desejaram entender isso, colocaram um pecado nas costas do homem. Senhor, foi ele que pecou? Não, não foi. Então foi os pais? Não, não foi também. Porque nem tudo é pecado, queridos. São lutas que nós enfrentamos. Agora deixa eu dizer algo para você. Enquanto discípulos e pessoas tentam colocar um pecado nas suas costas, Jesus te dá destino. Jesus falou assim, não é pecado, filho. A glória de Deus vai se manifestar na vida dele e através da vida dele. Existe um propósito, um destino para a vida desse homem e aquilo que ele está enfrentando é momentâneo. Eu tenho um propósito, um destino para esse homem. Enquanto pessoas em todo momento desejam, entendem e querem e vasculham pecado na sua e na minha vida, deixa eu dizer para você, Deus tem um destino para você. Quem vive olhando para o seu passado e denominando você como pecador, como errante, é o diabo. Porque o diabo é assim, queridos, ele não tem futuro como nós temos. Porque o futuro do diabo já foi registrado. A Bíblia diz que ele vai sofrer uma condenação eterna. Então, como ele não tem perspectiva de futuro, ele quer acusar o nosso passado.
Se Jesus abrir os seus olhos hoje, eu creio que Ele pode abrir. Quantos creem? Se Jesus abrir os seus olhos hoje, nunca mais você será a mesma pessoa. Nunca mais. Não tem a ver com aquilo que nós fazemos ou não tem a ver com aquilo que nós não fazemos. Não é uma questão de certo ou errado, queridos. É uma questão de arrependimento e perdão. Porque nós nos arrependemos da nossa velha vida. E quando nós nos arrependemos da nossa velha vida, a nova vida entra. Ah, mas e os pecados que eu cometi? É simples assim. O Murilo pregava aqui esses dias e ele disse que quando Jesus o encontrou, ele teve uma experiência pessoal dentro do carro com Deus, e aí ele pôde dizer para o Senhor, mas é tão simples assim a nova vida? É simples assim, queridos. É você entender que em algum momento da sua vida você precisava e ainda necessita de um resgatador, e Ele vai te resgatar, porque é para isso que Jesus veio nas nossas vidas. Eu quero finalizar com você dizendo que esse homem, ele era cego de natureza, de nascença. Havia na vida desse homem uma limitação de nascença. E Jesus tem um procedimento com ele que às vezes nós não entendemos, queridos, mas nós precisamos abrir os olhos. A Bíblia diz em Gênesis que quando Deus formou o homem do pó da terra, ok? Nós temos isso no nosso organismo, nós temos isso na nossa química, nós temos isso no nosso DNA, no nosso corpo. Às vezes para nós, queridos, é muito difícil nós entendermos algumas coisas, porque assim, para nós chega a soar estranho, quando não até nojento. A Bíblia diz que Jesus então cospe na terra, e ele faz um lodo. Deixa eu dizer para você, há muitos anos atrás, quando eram feitos os exames de DNA para comprovar filiação, ou por conta de buscar alguns laudos, era feito pelo exame de sangue. Nós, então, éramos avaliados no nosso DNA pelo exame de sangue. Mas há muito a medicina entendeu que a saliva, ela carrega enormes quantidades daquilo que somos em relação ao nosso DNA. Então hoje, quando você vai fazer exames de DNA, por exemplo, para a paternidade, não colhe só o sangue, colhe a saliva. Sabe por quê? Por conta do nosso DNA. Jesus está dizendo o seguinte, presta atenção no que eu vou te falar, você que nos visita em especial, existe um problema de origem em você. Não tem a ver com quanto você é bom, com quanto você é ruim. Não tem a ver com quanto você é rico ou você é pobre, com quanto você é legal ou você é chato, não tem a ver com isso. Existe um problema de origem no homem. Um dia o homem se perdeu na sua origem, e eu preciso corrigir a origem. O homem foi formado do pó da terra, e eu preciso devolver o meu DNA a ele. Jesus pega a saliva, mistura com a terra, faz lodo e coloca no olho do homem. Ele está dizendo, filho, eu estou corrigindo um problema de natureza em você. É muito maior do que simplesmente uma cegueira física. Deus, quando abre os nossos olhos, queridos, Ele não abre os nossos olhos para nos tornar pessoas melhores. Ele abre os nossos olhos para nos tornar salvos. Nós temos os olhos abertos para que o nosso nome seja escrito no livro da vida. Não tem a ver somente com aquilo que nós vamos nos tornar nesse tempo que se chama hoje, mas aquilo que nós nos tornamos eternamente na sua presença. Essa é a questão. Deus precisa corrigir aquilo que nós temos de ruim na natureza. Por mais que um homem ou uma mulher tente ser bom na terra, enquanto em vida, a Bíblia diz que não existe um justo. Não existe ninguém bom, queridos. Aliás, um dia chamaram Jesus de bom, e Jesus falou o quê? Bom é Deus. Porque ele falou assim, eu estou encarnado, eu estou cumprindo um propósito, não me chame de bom. Bom é Deus. Nós achamos que somos bons, mas se não houver uma correção na nossa natureza humana, esse homem é curado, queridos. Jesus, o texto vai seguindo, é o texto que nós lemos. Jesus continua o diálogo com esse homem, e uma vez que Jesus coloca o barro
nos olhos dele, o lodo nos olhos dele. Jesus fala para ele assim: vai se lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Eu vou enviar você, mas antes você precisa se lavar. Se não houver uma purificação na sua vida antes de você ser enviado, nós teremos problemas no seu envio. Deus não deseja só abrir os seus olhos, Ele deseja te purificar antes de te enviar. Às vezes nós falamos para as pessoas de um Jesus que nós não conhecemos, amados. Nós falamos de um Jesus que nós ouvimos falar. Jó falou assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, Senhor, mas hoje os meus olhos te veem. Deus está ministrando algo para mim e para você. E Deus disse para aquele homem: vá e se lave. Você já parou para pensar, queridos? O homem era cego, nunca tinha visto nada, enxergado um palmo diante dele. Agora, além de estar com os olhos sendo abertos, ele tem um monte de barro no olho, lodo. Mas Jesus não pegou na mão dele e levou ele para se lavar. Nem pediu para um diácono, para um obreiro, para um líder de célula, para um amigo, para um familiar. Não pediu para ninguém dizendo assim: ó, pega na mão dele, leve ele ali no tanque de Siloé, lava o rosto dele lá. Jesus falou para ele: vá e se lave no tanque de Siloé. Existem coisas que competem a você, queridos. Compete a você. Jesus está tocando a sua vida hoje, mas você precisa dar um passo em direção ao que Ele está fazendo. Ele está dizendo para você: vai e se lave. Quando aquele homem se lava, queridos, eu sei que, não sei se você conhece um pouco de Bíblia, mas as bacias eram de bronze, a maioria das bacias eram de bronze. E refletia-se muito, era o espelho daqueles dias, refletia-se muito a face de cada pessoa na água, diante daquelas bacias. A primeira coisa que aquele homem vê, quando ele lava os olhos no tanque de Siloé, é a sua própria face. Você que entrou aqui nessa manhã, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem olhado para si mesmo? Se você pudesse olhar para si mesmo de uma maneira profunda diante de Deus, como você se definiria hoje? Você acredita que de fato você está no centro da vontade de Deus? Você acredita que aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos, você tem respondido a isso? Quando você se olha diante do espelho que Deus coloca diante de você, como que você se vê? Não dá para ser cristão lá fora, queridos, sem antes olharmos para nós mesmos e percebemos aquilo que nos tornamos diante de Deus. É por isso que existem pessoas que carregam a presença e outras pessoas carregam só a letra. Deus não nos levanta hoje, querido, para que nós possamos entender e compreender o Evangelho ou a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Deus está dizendo para mim e para você: olha o que eu estou fazendo na sua vida, filho. Olha o que eu estou fazendo na sua vida, filha. Preste atenção nisso. Você precisa romper com aquilo que tem te atrapalhado. Você precisa olhar para si e parar de olhar para os outros. Quem é você? Mas Deus fez algo sobrenatural na vida desse homem. A Bíblia diz que quando ele volta, já lavado, enxergando, feliz, contente, sorridente, a Bíblia diz que as pessoas da cidade começaram a dizer: não é esse aquele cego que ficava mendigando nas ruas pedindo esmolas? As pessoas estavam confusas na cidade. E algumas pessoas diziam assim: olha, parece que é ele. Outros diziam assim: será? Acho que não. Vamos perguntar para os pais dele para ver se é ele. E quando ele ouve esse burburinho diante das pessoas, sabe o que ele diz? Sou eu. Jesus passava por aqui, eu não enxerguei ele, mas ele me enxergou. E aquilo que ele fez na minha vida me transformou de tal forma que hoje eu posso testemunhar desse milagre. Você só vai conseguir e você só vai chegar e alcançar quando você der um passo de fato, de verdade. Precisamos romper com a religião. Às vezes precisamos romper com a família, queridos.
Pessoas não dão um passo de fato e de verdade para Jesus porque se preocupam com o outro. Ei, deixa eu dizer para você, salvação é individual. Ela se torna coletiva porque Jesus vai salvando um a um, mas a salvação é individual. Ou os nossos olhos são abertos para que a gente possa assumir Jesus de fato de verdade e deixamos a religião e aquilo que nos atormenta e aquilo que nos entristece todos os dias, ou jamais vamos cumprir o propósito. Quantos estão entendendo? Eu quero orar com você nessa manhã. Fique em pé onde você está. Aquele homem pode dizer: sou eu. Sou eu. Eu estou passando por essa experiência, sou eu. Eu não enxergava, mas agora eu estou vendo. Eu entrei aqui nessa manhã, eu não entendia, mas agora eu estou entendendo. Eu nunca tinha avaliado e percebido essa análise por esse prisma, por esse aspecto, mas agora eu estou vendo. Essa é uma manhã de salvação nessa casa, queridos. Nós vamos adorar ao Senhor, nós estamos encerrando. Mas enquanto nós adoramos, eu peço que você possa fazer uma reflexão da sua vida. Você tem enxergado o que Deus espera para você? Vamos orar e vamos adorar. Fique em oração, depois nós vamos encerrar juntos.